Olá, dentista! Eu sou o Marvio Charles, sou dentista também, já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive algumas atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem precisar atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente, sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Conversando com alguns alunos dentistas, ou mesmo alguns dentistas dos quais eu presto consultoria, eu pude perceber que um dos seus principais problemas no dia a dia do seu consultório são aqueles problemas relacionados às questões financeiras, ou seja, sobre o gerenciamento financeiro da sua clínica. Então, eu tenho ouvido bastante questões como: eu nem sei quanto é que eu ganho, ou então, o meu financeiro está todo bagunçado, eu não sei quanto é que entra, quanto é que sai, quanto é que o meu consultório fatura e etc. Ou até mesmo, eu tenho aquela sensação de que eu trabalho e não ganho nada, minha conta está sempre negativa. E também tenho ouvido bastante questões sobre investimentos. Eu tenho feito investimentos na minha clínica, só que eu tenho que tirar do meu próprio bolso e não sei quando isso vai retornar, quanto que vai retornar e se algum dia vai retornar. Você conseguiu se identificar com algumas dessas questões, né, que os dentistas relatam? Essas são questões bastante comuns. São poucos os dentistas que se organizam financeiramente e não passam por isso, tá? Se você passa por isso, está tudo bem. É normal, né, principalmente para o dentista que não teve nenhuma base de gestão financeira, mas tem jeito, dá para se organizar, certo? Mas para se organizar em relação a isso, é preciso adotar em sua rotina uma série de rotinas, né? Uma série de procedimentos que você tem que fazer, né? No começo dá muito trabalho, né? Principalmente porque você não está acostumado, vai ter que mesclar isso com o atendimento dos seus pacientes. Mas depois, uma vez que isso é aprendido, entendido e colocado dentro da sua rotina, acaba se tornando mais fácil e mais prático de fazer. Bom, como todo começo é difícil, né, de conseguir incluir isso na sua rotina. E eu entendo, né, que para você conseguir colocar isso na sua rotina, o primeiro passo é poder entender qual o benefício de colocar isso na rotina. Né? Se simplesmente colocar por colocar, no dia a dia você vai sentir certas dificuldades e vai acabar perdendo a paciência com isso e vai acabar abandonando as rotinas que precisam ser feitas para poder fazer um gerenciamento financeiro eficaz da sua clínica. Para vocês entenderem assim, eu vou fazer uma analogia com um outro exemplo. Vamos dizer aquelas pessoas que querem emagrecer, tá? Emagrecer dá muito trabalho, né? Você tem que passar por uma série de restrições alimentares, tem que fazer uma série de exercícios físicos, né? Bastante sacrifício e etc. Se eu simplesmente chegar para essa pessoa que quer emagrecer e entregar as rotinas para ela, a dieta que ela tem que cumprir, os horários que ela tem que comer e a quantidade de exercícios que ela tem que fazer, sem nenhuma base, sem mostrar nenhum possível resultado que ela possa alcançar, ela vai acabar fazendo e se desmotivar, porque ela não tem um norte, ela não sabe aonde que ela vai chegar com aquilo. Agora, se eu chegar para ela e mostrar, olha, esse aqui é um caso de uma pessoa que adotou as mesmas rotinas e que estava acima do peso e conseguiu reduzir o seu peso em, 20 quilos em 6 meses, fazendo essa rotina. Aí ela consegue enxergar os benefícios daquela rotina que é desagradável fazer. E aí ela tem a motivação necessária para conseguir passar por aqueles sacrifícios até atingir o resultado. Ou seja, para a gente passar por sacrifícios, a gente precisa saber onde a gente vai chegar, certo? Então, eu queria iniciar essa explicação, primeiramente, mostrando quais seriam os benefícios que a gestão financeira vai trazer para o seu consultório, para a sua clínica e para a sua vida, certo? Para que você possa entender isso e se motivar para poder incluir essas novas rotinas, né, que são rotinas diferentes e estranhas ao cirurgião dentista, que tem, né, mais uma formação técnica a nível clínico, e para ele poder se motivar e conseguir extrair o melhor benefício de uma gestão financeira. Tá?
Então, assim, a gestão financeira, ela basicamente segue dois princípios muito básicos, certo? O primeiro é a organização, né? A gente organiza todas as informações financeiras que chegam na nossa clínica, ou seja, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, todo aquele que vai entrar, todo aquele que vai sair, todo aquele que possivelmente vai entrar, todo aquele que possivelmente vai sair, tá? Por quê? Porque quando a gente tem a organização de todos esses dados, a gente consegue enxergar a situação da nossa empresa, o que vai acontecer, para poder planejar para futuras decisões, tá? E o segundo princípio é o princípio do planejamento. De posse desses dados bem organizados, a gente consegue entender melhor a nossa empresa e conseguir planejar futuras ações sem correr tantos riscos, né? Podendo entender até o desempenho da nossa empresa e planejar um futuro desempenho. Tá? Então, basicamente, os benefícios eles vão estar vindo da utilização desses dois princípios, tá certo? Então, vamos lá. Eu queria enumerar para vocês, primeiro, 4 benefícios principais que a gestão financeira vai trazer para o consultório e clínica odontológica de vocês. Bom, o primeiro é, com esses dados organizados, você vai ter um acesso rápido e confiável às informações financeiras da sua clínica. E por que isso é importante? Primeiro, porque você vai ter um acesso rápido, você não precisa ficar perdendo muito tempo buscando muita informação quando você realmente está precisando dessa informação. Tá? À medida que, se elas estão bem organizadas dentro de um sistema ou dentro de uma planilha de Excel, seja lá como for que você vai organizar, você bate o olho e já tem de cara a situação financeira que encontra a sua clínica. Se ela está no positivo, se ela está no negativo, se ela está devendo, se ela não está, quanto que tem de dinheiro, quanto que tem na conta, quanto tem de aplicação, certo? Quanto que vai entrar nos próximos meses de parcelas, quanto que vai sair das contas que foram feitas, certo? Então tudo isso vai te dar um acesso rápido e um espelho para que você veja, bom, agora a minha clínica odontológica está nessa situação financeira. Então eu tenho condições, a partir de agora, com essas informações, de tomar decisão. O segundo grande benefício de uma gestão financeira bem feita é medir o desempenho da sua empresa, certo? Para a gente poder se motivar e continuar trabalhando, a gente precisa saber se a gente está indo bem ou não, né? Então, o balizador, aquilo que nos dá as informações necessárias para saber se a gente está indo bem ou não, são as informações financeiras. Então, com elas bem organizadas, a gente consegue, vendo no decorrer dos meses, o desempenho da empresa, se ela está crescendo, se ela está decaindo, quais especialidades estão vendendo mais, né? Quais especialidades estão vendendo menos, quais que valem a pena a gente investir mais, né? Quais que valem a gente investir menos ou abandonar. Então, medir o desempenho é extremamente importante para futuras decisões e até para a própria motivação, né? Para a gente saber como é que está indo o nosso negócio, tá? Fazendo uma analogia, a mesma coisa que, voltando àquela analogia do emagrecimento, é a mesma coisa que uma pessoa entrar num processo de perda de peso, né, fazendo exercício e regulando dieta, e não se pesar, e não sabe quantos quilos está perdendo, ela não vai perder a motivação. Então a gente, as informações, medição de desempenho é extremamente importante para a gente continuar motivado no caminho, tá? Ou para corrigir algum curso que precisa corrigir. Um terceiro grande benefício da gestão financeira é a gente conseguir avaliar os dados, né, todos que estão organizados, para a gente planejar futuras decisões, certo? O que vai, em última análise, embasar nossas futuras decisões, sejam de investimentos, sejam de especialidades que a gente quer investir, ou outras unidades que quer abrir, ou diversas outras decisões, são os dados financeiros, né? O desempenho é o quanto que vai entrar, o quanto que vai sair. Então, ele te dá uma base sólida para você conseguir tomar uma decisão sem precisar correr riscos desnecessários, né? E no tempo certo. E um quarto e último benefício que eu coloco, né, é a gente conseguir analisar os riscos, né, no futuro
embasando as nossas futuras decisões. Ou seja, com os dados financeiros bem organizados e planejados, a gente consegue embasar futuras decisões de risco que a gente queira tomar. Tá? Vou dar um exemplo para você poder entender. Vamos dizer que dentro da sua análise financeira você percebe que no final do ano, ali, outubro, novembro, dezembro, é a época de maior pico de faturamento. É a época onde você fecha mais tratamento e entra mais dinheiro. Então, você, nessa época, planejar algum investimento mais alto, de maior risco, acaba reduzindo o risco. Porque se alguma coisa der errado, você tem chance, pelo movimento, né, pela histórico de movimento daquela época ser alto, de não sentir tanto o efeito caso aconteça alguma coisa errada. Tá? Então, é uma decisão que você consegue tomar mais pensada, um risco calculado. Né? Se você não tem esses dados, você simplesmente arrisca esses investimentos na sorte. Né? Aí se der, deu, se não der, tem que correr atrás, né? Ficar apagando incêndio, como é a vida da maioria dos dentistas. Tá certo? Bom, eu também percebo aqui, dentro da minha experiência, né, com alunos, com dentistas que faço consultoria, e também em toda a minha história dentro da odontologia, que o dentista ele costuma cometer os mesmos erros. Né? O dentista que não faz a sua gestão financeira, ele comete normalmente os mesmos erros. Tá? E eu consegui aqui enumerar 7 principais erros que ele comete. Tá? Eu vou mostrá-los primeiro, enumerá-los, depois a gente vai ver um a um. Tá certo? Vou mostrar para vocês terem uma noção do cenário geral e depois a gente vê um a um como é que são esses erros e como é que faz para consertá-los. O primeiro erro é bem comum, né, acredito que da esmagadora maioria dos dentistas, é que eles misturam as contas pessoais com as contas do seu consultório ou da sua clínica. E qual o problema nisso? É aí que ele nunca sabe quanto é que ele está realmente ganhando, que ele não consegue avaliar o desempenho da empresa, que ele não consegue ter noção nenhuma de nada. Porque o dinheiro, né, ele entra, vamos dizer que o dentista ali, ele vendeu um tratamento de reabilitação. Entrou, sei lá, 10 mil reais para ele pega esses 10 mil, já paga o seu cartão de crédito, já paga o condomínio, o colégio dos filhos, tal, e aí depois dá aquela confusão, ele tem que pagar o laboratório, e aí não sobra dinheiro para o laboratório, porque ele pegou aquele dinheiro para pagar suas contas pessoais, e aí fica aquela confusão, ele está sempre com a sensação de que não está ganhando dinheiro, certo? Então esse é um erro básico que atrapalha totalmente o gerenciamento financeiro. Um segundo erro, bem comum, é que o dentista não conhece os seus custos. Né? Ele não conhece quais são os custos envolvidos em cada um dos seus procedimentos e não conhece os custos da sua clínica, do seu consultório. Ele simplesmente vai pagando as contas. Elas vão chegando e ele vai pagando, porque ele está preocupado em atender. Então ele não tem muito tempo para ver isso, então vai chegando, vai pagando, então ele não sabe nem o que está pagando. Tá? Então no momento que ele tiver que cortar algum custo, quiser aumentar a eficiência da sua empresa, ele nem sabe por onde começar. E acaba às vezes cortando no local errado, né? E gerando maiores problemas ainda. Um terceiro erro bem comum também é que o dentista ele não tem controle financeiro. Né? Como a gente estava vendo, as contas não são organizadas, os dados financeiros não são organizados. Então ele não sabe quanto é que entra, quanto é que sai, quanto é que vai entrar, quanto é que vai sair, se vai entrar alguma coisa, se não vai. E aí não tem dado nenhum para poder tomar decisão nenhuma. Um quarto erro também, bem comum, é que eles não fazem a gestão financeira da sua clínica. O que seria a gestão financeira? São as decisões que ele tem que tomar com o dinheiro que entra. Né? Então, quando o dinheiro entra, você não paga a sua conta. Você tem uma série de decisões para tomar. Você paga suas contas primeiramente, depois você pode fazer alguns investimentos, você pode fazer provisões, você pode investir em uma determinada especialidade que está dando certo, ou em uma outra que você quer fazer dar certo que não está dando certo, e por aí vai. Certo? Então você usa, a gestão financeira então seria usar inteligentemente o recurso, né, financeiro que entra na sua clínica. Então o dentista ele acaba não fazendo isso. Né? O dinheiro entra e ele vai pagando as contas e vai fazendo, se tiver que fazer algum investimento assim, baseado simplesmente na sorte. Tá? Um quinto erro, né, bem comum também, acredito que quase 100% dos dentistas cometem, é não fazer provisões financeiras. O que seriam provisões?
financeiras. Provisões são reservas de capital, né, reserva de dinheiro que a gente faz para futuros eventuais gastos que possam ocorrer, certo? Vamos pegar aquele exemplo ali da prótese, tá? Vamos dizer que o dentista fechou um tratamento de reabilitação com prótese por 10 mil reais. Daqueles 10 mil, boa parte daquilo vai ter que ser usado para pagar um laboratório. Então, se o dentista começa a fazer gastos aleatórios, pode não sobrar para o laboratório na época. Então, ele tem que fazer uma provisão para o laboratório. Então, vamos dizer que ele calculou que 2 mil daqueles 10 mil era para o laboratório. Então, ele pega aqueles 2 mil e faz uma provisão para pagar o laboratório. Porque provavelmente o laboratório vai ser pago mais à frente. Se ele recebeu à vista os 10 mil nesse mês, de repente o laboratório vai ser pago daqui a 2 meses. Então, ele precisa ter um dinheiro para isso. Então, ele precisa se organizar. Certo? Um sexto erro, também bem comum, é que o dentista ele não tem critério para se pagar. E olha, esse erro eu acredito que quase 100% dos dentistas faz isso. Ele, né, como ele mistura todas as contas, ele simplesmente vai se pagando, ele não tem um critério. Ou seja, ele não define um prolabore para ele, um critério para definir esse prolabore, quanto que ele vai ganhar. Ele tem que se considerar um funcionário da empresa, né, que recebe, né, como sócio o prolabore. Ou seja, ele recebe um pagamento e a empresa ela é uma entidade separada dele, para que ela possa manter a sua saúde financeira. Então, normalmente não tem critério nenhum, ele vai pegando dinheiro à medida que chega e aí vira aquela bagunça generalizada. E aí, quando a empresa precisa, ele tem que tirar do próprio bolso, aí ele fica com aquela sensação de que não está ganhando dinheiro. E um sétimo e último erro que eu vejo os dentistas cometer bastante é que eles não sabem analisar os investimentos que desejam fazer. Por não saber, acabam não analisando. Então, se eles querem fazer, vamos dizer, uma reforma na sala de espera, ou comprar um equipamento, ou investir até mesmo numa especialização, eles simplesmente investem. Eles não sabem quando que isso vai retornar, em quanto tempo, quanto que vai retornar e se algum dia vai retornar. E aí, como é que vai saber se vale a pena ou não fazer esse investimento? Certo? Bom, agora vamos ver cada um desses erros mais detalhadamente e o que pode ser feito para que esses erros não sejam cometidos, tá? Soluções simples para vocês irem adotando no seu dia a dia aos poucos para conseguir ir minimizando esse erro e aos poucos ir organizando a gestão financeira da sua clínica. Vamos lá então. Um dos erros mais frequentes que eu vejo os dentistas cometendo é misturar as contas pessoais com as contas da clínica. E isso é muito grave, pois você aumenta muito o risco da clínica não conseguir pagar as suas contas e dívidas e acabar quebrando. Vamos entender por que isso pode acontecer. A clínica e o sócio-dentista são duas entidades separadas. A clínica tem os seus próprios recebimentos e as suas próprias contas e dívidas a pagar, assim como o sócio-dentista tem os seus próprios recebimentos e as suas próprias contas e dívidas a pagar. Os recebimentos da clínica vêm através do pagamento dos pacientes. E o recebimento do sócio-dentista vem através do prolabore, que é o salário que a clínica paga para o seu sócio-dentista. Se o sócio-dentista começa a pegar os seus recebimentos diretamente da fonte de recebimento da clínica para pagar as suas próprias contas e dívidas, ele vai colocar a clínica num risco muito grande de não conseguir pagar as suas próprias contas e dívidas. E aí, consequentemente, ela vai quebrar. Se ela quebrar, ela não vai conseguir ter um prolabore para poder pagar os recebimentos do sócio-dentista, que também não vai conseguir pagar as suas contas e dívidas e, consequentemente, também vai acabar quebrando. O sócio-dentista da clínica tem que regular a sua vida pessoal de acordo com o que ele recebe de prolabore, não de acordo com o que ele recebe dos pacientes. Os dentistas têm muitas dúvidas sobre como vão gerir o seu próprio consultório ou clínica. E muitas dessas dúvidas estão relacionadas ao custo que vão em cada procedimento que executam. Então vamos lá. O primeiro custo são os custos fixos.
ou seja, são aqueles custos que vamos ter independente se vendermos ou não. Aluguel, luz, telefone, salário da secretária, nós vamos calcular o quanto que esse procedimento está consumindo desses custos fixos e adicionar isso ao nosso preço. O segundo custo são os custos de materiais, ou seja, quais os materiais que nós vamos utilizar para executar um determinado procedimento. E os custos de serviços, como no caso das próteses que nós utilizamos os serviços de laboratório. O terceiro custo são os custos de comissões. Então, se vocês contratam algum dentista para executar algum procedimento na clínica de vocês, é o percentual que vocês pagam para esse dentista. Ou se vocês têm parcerias com alguém que indique paciente para vocês e cobre uma comissão sobre essa indicação, esse percentual entra no custo de comissões. O quarto custo é o custo de impostos, que vai ser um percentual sobre o valor final da venda. E o quinto custo é o custo de taxa de cartão, que vai ocorrer apenas se a venda foi executada no débito ou no crédito. Muitos dentistas têm dúvidas de como fazer a gestão financeira de sua clínica. E o primeiro passo é estabelecer mecanismos de controle financeiro, ou seja, formas de gerenciar os valores que são recebidos pela clínica. E isto pode ser feito inicialmente através de apenas 3 mecanismos de controle. Vamos lá. O primeiro seria o controle do fluxo de caixa, onde vocês vão anotar todos os valores de entradas recebidas e todos os valores de saídas de pagamentos efetuados pela sua clínica. O segundo seria o controle de recebimento de parcelas, para o caso de pagamentos recebidos parcelados. Neles vocês vão anotar todas as parcelas que tem para entrar em cada mês. Então, dessa forma, vocês já vão saber o quanto que vai entrar garantido em cada mês e já podem fazer as suas programações de compras e investimentos. O terceiro seria o controle do pagamento dos dentistas, para quem trabalha com equipe. Nele vocês vão anotar a produção mensal dos seus dentistas para poder saber o quanto que vocês vão pagar para eles na data combinada. Lembrando que se o pagamento de um tratamento desse dentista da equipe for recebido parcelado, ele tem que receber também parcelado, senão vocês correm o risco de ficar sem caixa. Todos esses 3 mecanismos de controle podem ser feitos através de planilhas de Excel ou através de sistemas de softwares odontológicos que já dispõem de ferramentas específicas para isso. Um dos pontos mais importantes para o sucesso de uma clínica odontológica é a sua gestão financeira, que nada mais é saber o que fazer com o dinheiro que entra na sua clínica. Uma correta distribuição desses recursos pode alavancar e muito o desempenho da sua clínica, aumentando a lucratividade para os sócios e, consequentemente, o valor dessa clínica no mercado. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de como esse dinheiro pode ser distribuído. Então nós temos aqui os recursos financeiros vindos do pagamento dos pacientes. A primeira coisa que tem que ser feita é o pagamento das contas e dívidas da clínica, que é a sua prioridade. Depois nós podemos destinar uma parte para o treinamento da equipe, para melhorar o nível de atendimento da clínica. Podemos também investir uma parte na compra de novos materiais mais modernos, mais inovadores, que podem melhorar o nível do tratamento da clínica. Podemos investir também uma parte em marketing para atrair e trazer novos pacientes para a nossa clínica. Podemos também investir num setor jurídico, uma assessoria jurídica, para evitar problemas jurídicos futuros. Podemos também fazer provisões, que são reservas de caixa, uma proteção contra eventuais futuros gastos que podemos ter. Podemos fazer também investimentos na estrutura da clínica, melhorar a nossa sala de espera, deixá-la mais moderna, ou investir em novos equipamentos que deixam os tratamentos mais modernos. Podemos e devemos fazer uma reserva para Prolabore, que é o salário que a clínica vai pagar para os sócios. No final, o que sobra é o lucro da clínica, que pode ser distribuído entre os sócios em diferentes períodos de tempo. Uma correta e madura distribuição desses recursos pode ser a diferença entre o sucesso de uma clínica e o seu fracasso, independente do número de vendas que ela faça. Eu conheço muita clínica e empresa que vende muito, mas está quebrada, falindo, justamente por não ter gestão financeira.
Um dos pontos mais importantes do gerenciamento financeiro são as provisões, ou seja, uma proteção, uma reserva de caixa contra futuros gastos que vocês possam ter com as suas clínicas. E inicialmente, eu recomendo que vocês façam 5 tipos de provisões. Vamos lá. A primeira seria a provisão de capital de giro, ou seja, uma proteção contra eventuais sazonalidades do mercado. Vocês podem passar por períodos que não fechem tratamento e que fiquem com pouca entrada de caixa. Então é importante você já ter uma reserva de caixa para fazer o negócio de vocês continuar funcionando. Então essa é a função da provisão de capital de giro. A segunda seria a provisão de custos extras. Então tem alguns tratamentos, como próteses, reabilitações, que envolvem alguns custos extras, como laboratório ou materiais caros, como enxertos ósseos e etc. Então muitas vezes a gente recebe nesse tipo de tratamento o pagamento antes de efetivamente efetuar esse tratamento e de efetivamente ter que pagar por esses custos extras. Então é interessante você já ter uma provisão para poder ter o capital necessário para fazer esse pagamento quando for o momento. O terceiro seria a provisão trabalhista, para quem tem funcionário de carteira assinada. É interessante você ter uma provisão, uma reserva de caixa contra eventuais futuros processos trabalhistas, que infelizmente muitas vezes podem acontecer. Lembrando que a melhor proteção contra processos trabalhistas é um ótimo relacionamento com a sua equipe de funcionários. O quarto seria uma provisão para investimentos. Vocês precisam fazer a clínica de vocês melhorar e evoluir constantemente com o tempo. E só quem faz isso são os investimentos. Então é necessário você ter uma provisão, uma reserva de caixa para poder realizar esses investimentos quando for o momento certo. E o quinto tipo de provisão é a provisão contra imprevistos. Então pode acontecer de algum equipamento importante, como por exemplo um compressor, uma bomba a vácuo, quebrar e parar o funcionamento da clínica de vocês. Então vocês têm que ter um capital, uma reserva de caixa já para poder repor esse equipamento no momento que acontecer e evitar o de pior pode acontecer, que é a clínica parar de funcionar. Então, como vimos, um dos principais erros que os dentistas cometem no gerenciamento financeiro da sua clínica é não ter critério para se pagar, tá? Normalmente o dinheiro entra e o dentista já vai pagando as suas contas pessoais, né? Aquele primeiro erro de pagar, misturar as contas pessoais com as contas da clínica. Então, uma vez que a gente se separe as contas pessoais da clínica, tem que ter um critério para pagar o dentista sócio da clínica, né? O dentista proprietário. E um critério, assim, um princípio que tem que ser utilizado é que o dentista ele tem que se considerar como se fosse um funcionário dessa clínica. É um dentista que vai receber pelo trabalho dele, tá? Então existem diversos critérios que podem ser utilizados para definir o quanto que ele vai ganhar como funcionário dessa clínica, tá? Dependendo da realidade financeira de cada clínica. Então eu vou trazer aqui para vocês um critério que pode ser universal, ele pode ser facilmente utilizado, né, de uma forma até fácil para as realidades de cada consultório, tá? Então vocês, primeiramente, a gente vai ver um resultado mensal do mês inteiro, né? No último dia do mês, a gente vê quanto que a clínica faturou, bruto, quanto que ela gastou em tudo, né, depois de pagar todas as contas referentes àquele mês, e a gente vai estabelecer um lucro, tá? De posse desse lucro, a gente vai separar uma parte que vai para a clínica, tá? Normalmente, vamos separar de uma forma segura, 1/3 desse lucro vai compor um caixa da clínica. Então, o restante, os outros 2/3, eles podem ser divididos entre os sócios, como pagamentos, né, para esse sócio. Então, se o dentista é dono sozinho, ele fica com os 2/3 todo para ele. Se ele tem mais um sócio, mais 1/3 para cada um, e assim sucessivamente. Tá ok? Bom, esse caixa, esse 1/3, ele já pode compor, inclusive, as provisões financeiras que devem ser feitas para futuros eventuais gastos. Então é uma forma de não ter que calcular cada tipo de provisão, você já vai formando um caixa ali, tá?
para provisões, até para futuros investimentos. Vai passando os meses, esse caixa vai crescendo, tá? Vai ficando grande. No fim do ano, no último dia, né, no último mês do ano, você vai ter um caixa grande, tá? E aí depois que você utilizou o mesmo critério para se pagar referente a dezembro, no último mês do ano, você vai poder dividir esse caixa entre os sócios da clínica. É o que a gente chama de distribuição de lucro, tá? E a gente pode usar o mesmo critério para distribuir esse caixa, para distribuir esse lucro, tá? Antes de distribuir esse lucro, é interessante fazer uma reunião entre os sócios e ver o que se planeja investir no ano que vem, no ano seguinte. É o que a gente chama de orçamento anual. Você tem uma ideia do que se pretende crescer, se pretende investir em alguma coisa e já planeja o quanto que vai gastar nisso. Então, desse caixa você vai tirar uma parte para o orçamento do ano seguinte, tá? Depois que foi tirada a parte do orçamento, sobrou, né, uma boa quantia do caixa. Dessa boa quantia do caixa, você utiliza o mesmo princípio, tá? 1/3 permanece na empresa, para não deixar a empresa sem dinheiro nenhum. E o restante é distribuído entre os sócios, tá? Isso, inclusive, dá uma motivação a mais para os sócios, porque o dono de empresa, ele normalmente, no fim do ano, ele tem que pagar uma série de 13º para os funcionários, para contador e etc. Mas para ele mesmo ele não paga, né? Ele acaba pagando e não recebe. Então essa é uma forma de se recompensar pelo esforço de todo o ano. É bastante prazeroso você poder ver aquele bolo crescendo e no fim do ano você conseguir tirar, né, uma boa bolada, né, uma grande quantia para você, né, se recompensando, né, e sendo o seu 13º, ainda mais no fim do ano que tem Natal e uma série de férias e uma série de despesas que você pode precisar fazer. Bom, então o último item da nossa série aqui dos erros que o dentista comete no seu gerenciamento financeiro é a questão da análise de investimentos. Né? Quando o dentista tem algum investimento para fazer no seu consultório ou algum investimento que fez, ele normalmente não sabe muito bem como analisar, né, de uma forma mais precisa se está valendo a pena fazer esse investimento ou não. Existem uma série de formas de analisar investimentos, formas mais complexas até as mais simples. Então, para não complicar muito, eu trouxe um conceito bem simples aqui que já vai ajudar você a poder analisar o seu investimento. É o conceito do ROI, tá? Do inglês Return Over Investment, tá? Esse ROI é uma fórmula muito simples, tá? A fórmula dele é receita, tá? Ou seja, a receita que gerou esse investimento menos o custo dele dividido pelo custo que ele custou, tá? Então vamos trazer um exemplo aqui para a gente poder entender. Vamos dizer que um determinado dentista fez um investimento de publicidade de R$2.000, tá? E esse investimento de R$2.000, ele conseguiu ver que trouxe R$10.000 de faturamento para ele. Então, R$10.000 de faturamento menos 2.000 de investimento sobre os 2.000 de investimento, tá? 10.000 menos 2, 8. 8.000 dividido por 2 dá 4. Então, o dentista obteve 400% de retorno sobre esse investimento, ou seja, retornou 4 vezes mais o capital que ele investiu, tá? Só que aí existe um erro básico nessa fórmula, que a gente adaptou, né, e eu trouxe aqui para você uma fórmula mais precisa, para poder realmente ver se está valendo a pena esse investimento ou não. Notem que esse investimento de 2.000 trouxe um faturamento bruto de 10.000. Né? Só que esse faturamento bruto foi prestado serviço tal, e tem uma margem de lucro. Então a gente não pode fazer o cálculo em cima do faturamento bruto que ele trouxe. A gente tem que fazer o cálculo em cima do lucro, né, do que sobrou. Aí a gente consegue ver se realmente valeu a pena fazer o investimento ou não. Então a fórmula do ROI, ela deve ser
o lucro que esse investimento trouxe, menos o custo desse investimento, dividido pelo valor do investimento. Tá? Então vamos supor aqui nesse exemplo que o dentista investiu 2.000 numa publicidade qualquer e desses 2.000 retornou os 10.000 de faturamento bruto. Porém, desses 10.000 ele tinha uma margem de 20% de lucro. Então, no final das contas, ele conseguiu R$2.000 de lucro com esse investimento. Então, 2.000 menos os 2.000 de investimento dá 0 sobre os 2.000 de investimento. O ROI foi 0. Ou seja, ficou elas por elas. Ele gastou 2.000 e retornou 2.000 para ele. Então, no final das contas, não valeu a pena fazer esse investimento. Tá vendo como é perigoso? Às vezes a gente fazer uma conta meio bruta, tá? Então, se por acaso aqui tivesse tido um lucro de 1.000, a gente teria um número negativo, tá? Porque seria 1.000 menos 2.000, teria menos 1.000 sobre 2.000 e daria menos 0,5. Ou seja, teria tido um prejuízo de 50%. Então, o limite do ROI é 0. Tá certo? Bom, depois de todas essas informações, você pode estar se perguntando: nossa, quanta coisa! Por onde que eu tenho que começar a fazer a gestão financeira da minha clínica ou consultório odontológico? Bom, para isso eu fiz um passo a passo que por ordem de prioridade para começar a envolver você na gestão financeira e tomar gosto por isso. O primeiro passo, você deve começar pelo controle financeiro, ou seja, organizar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa, para poder avaliar, inclusive, o desempenho dela. E você deve fazer isso através dos 3 controles que foi passado aqui para vocês. O controle primeiro de fluxo de caixa, onde você vai organizar tudo que entra, tudo que sai da empresa e avaliar o quanto que está sobrando. Tá? Nessa forma você vai conseguir até fazer uma leitura da sua empresa, né, para saber como é que ela está se desempenhando. Depois o controle das parcelas, para saber o quanto que vai entrar de pagamentos nos próximos meses e poder se programar. E por último o controle do pagamento dos dentistas, para que você possa calcular certinho e não pagar nem a mais e nem a menos para os dentistas da sua equipe. O que acontece é que isso aqui é um hábito. Tá? À medida que você vai alimentando as suas planilhas de controle financeiro, você vai conseguindo fazer uma leitura da sua empresa de uma forma financeira. E a leitura financeira traz muitas informações. Você consegue realmente ver como é que está a sua empresa e para onde que ela pode caminhar. Tá? E isso vai criando um gosto. Tá? Você vai acabar se empenhando em trazer mais informações precisas financeiras para poder ter uma leitura melhor e conhecer melhor a sua empresa. Uma vez criado esse hábito, você já vai estar pronto para ir para a segunda etapa, que é criar um critério para o seu Prolabore. Tá? Por que essa fase não vem como primeira, apesar de ser extremamente importante? Porque a sua vida financeira já está toda bagunçada. Se nessa bagunça botar como primeiro passo um critério para um Prolabore, você vai faltar dinheiro na sua vida pessoal e você vai acabar tendo que desanimar e tendo que romper todos esses critérios, né? todo esse controle. E aí vai acabar não dando certo. Então, primeiramente, faça o controle, crie o hábito que depois você tomando gosto pela leitura dos dados financeiros, você vai até entender de verdade a importância de ter um Prolabore. E aí vai fazer questão de ter um Prolabore bem definido. E com esse Prolabore bem definido, você também já resolve o problema, né, de misturar as contas pessoais com as contas da clínica ou do consultório. Uma vez feito e desempenhado bem essas 2 etapas, você pode ir para a próxima, que é saber os custos da sua clínica, né? Os custos de procedimentos, os custos da estrutura, né? Para você poder entender e poder até fazer um gerenciamento desses custos, né? Saber onde cortar, saber onde pode ou onde não pode cortar, o quanto que pode cortar de custos e etc. Depois de feitas essas 3 etapas, você já vai estar apto a partir para a gestão financeira propriamente dita. Tá? Porque agora, com todas essas informações bem organizadas e você já treinado a fazer essa leitura,
você já pode começar a tomar decisões de o que fazer com os recursos que entram. Né? O que eu vou destinar a um investimento de uma sala de espera, o que eu vou destinar a um investimento de equipamento, ou um investimento de publicidade, o que eu vou destinar a provisões e etc. Além disso, você já vai também estar preparado para poder fazer uma análise dos próprios investimentos, tá? Porque já vai ter informações suficientes e, né, já vai ter uma maturidade financeira suficiente para poder fazer essa análise de investimentos e tomar a decisão correta, tá? Bom, tudo isso aqui tem grandes benefícios, tá? Você vai sentir isso à medida que vai colocando em prática. O importante é começar a partir de já a colocar em prática, tá? A partir do controle financeiro, e ir tomando gosto e indo vendo os reais benefícios disso, tá? Então comece a fazer a partir de hoje, tá? A partir de agora, essa gestão financeira através do controle financeiro. E caso tenha alguma dúvida, né, ou algum comentário a fazer, pode colocar aqui nos comentários do vídeo que eu vou respondendo e ajudando você a entrar nessa caminhada dos benefícios da gestão financeira. Tá ok? Bom, desejo uma agenda muito cheia de paciente para você, um grande abraço e até o próximo vídeo.